Nós estamos no mês da família, com essa série de mensagens, Arrume a Sua Casa. E nessa noite eu gostaria de falar sobre um tema que eu acredito que seja muito importante, que é esse tema que vai aparecer. Como restaurar a harmonia no lar? Como você pode, o que você precisa fazer para restaurar a harmonia dentro da tua casa, na tua família? Esse é o tema que eu me proponho a falar nessa noite. Eu acredito que existem 5 áreas que são causas dos conflitos nas casas. Talvez você chegou aqui nesse culto legal, cantando uma música, adorando a Deus, mas há conflitos na sua família. Você chegou aqui com o coração atribulado, você chegou aqui entristecido, porque talvez houve uma discussão, um conflito pontual nesse domingo. Hoje você discutiu com a tua esposa, você discutiu com os teus filhos, ou talvez nessa semana aconteceu alguma coisa do gênero, ou pode ser que a situação seja um pouco mais complicada. Você chegou aqui nesse domingo arrastando conflitos de anos. Há anos que você mantém conflitos com pessoas da sua família, talvez esposas que estão com problemas com o esposo há muitos anos. Eles conversam, eles chegam até às vezes juntos na igreja, mas existem coisas que não foram resolvidas, ou pais com os filhos, há filhos que estão sem se falar com os pais, há pais que estão sem se falar com os filhos, e eu acredito que existem muitos conflitos aqui nessa noite. Há muitas pessoas com conflitos dentro das famílias sendo destruídas, sendo atacadas por Satanás, por causa de conflitos não resolvidos, por causa de problemas, de discussões, por causa de mágoas, de coisas que ficaram talvez colocadas, jogadas debaixo do tapete. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui para tratar isso com você. O Espírito de Deus quer tratar isso com você, tratar como você pode restaurar a harmonia no lar. Eu acredito que pessoas que estão com conflitos hoje, algum dia das suas vidas já experimentaram harmonia. Talvez casais que estão aqui conversam, mas existem coisas guardadas, coisas lá no baú da alma, guardado, não resolvido. E talvez você se lembre daquela época do seu casamento, os primeiros 6 meses, tudo era maravilhoso. E talvez o Espírito Santo quer tratar isso com você, ele quer tratar essa área na sua vida. Eu acredito que existem 5 causas comuns de conflitos no casamento. Quando eu digo casamento, isso influencia filhos também, porque existem famílias aqui, existem casais que não têm filhos, mas existem casais com filhos. E 5 causas comuns que atuam, ou melhor, 5 causas comuns dos conflitos no casamento. Eu acredito que existem 5. Dinheiro. Há muita gente com brigas por causa de dinheiro, a falta de dinheiro, na verdade. Eu nunca vi ninguém brigar porque está cheio de dinheiro. Já viu alguém brigar? Você está ganhando muito. Os conflitos são pela falta de dinheiro. Uma segunda causa é sexo. Eu acredito que na maioria dos casos é a falta de sexo no casamento. Alguns casos, né? Às vezes tem alguma infomaníaca, alguma pessoa assim que o cara não está aguentando, e ele que está pedindo arrego. Mas é sexo, a falta de sexo. Como disse o encontro de casais da sexta-feira, o pastor Vanderlei Galbiati, tem homens que quando são solteiros e namoram, parece um maníaco. Ele é igual um maníaco, doido, parece que está subindo pelas paredes. Depois que casa, 2, 3 anos de casamento, misericórdia, ele não consegue fazer nada. A terceira razão são filhos. Maridos que brigam com esposas por causa dos filhos, esposas que encobertam problemas dos filhos adolescentes e arrumam uma grande briga com os maridos. E filhos é a terceira causa de conflitos no casamento. A quarta causa, grande causa, é comunicação, ou melhor, a falta de comunicação. A falta de comunicação. Não há comunicação mais entre esposo e esposa, não há mais comunicação entre filhos e pais, entre pais e filhos. Não há mais conversa. Há pais aqui que não ouvem os filhos. O filho está rebelde, ele já chega: moleque rebelde, o demônio está dentro de você, eu vou expulsar esse capeta de você. Já vai brincando. Ele não pergunta: filho, o que está acontecendo? Às vezes o filho está com uma dor de cotovelo, tomou enfim, fora da namoradinha,
da escola e não é nada de capeta, de moleque demoniado, e tem pais brincando com os filhos. E a quinta causa são os parentes. O que há de casamento terminando por causa de sogra que está metendo o dedo no casamento, por causa de sogro que está se metendo na vida dos filhos, e aí é o marido que briga com a esposa porque sua mãe quer se meter, seu pai quer se meter no meu casamento. Parentes, ou aquele parente que não sai da tua casa. Já viu aquele parente que o cara fica batendo todo dia e está lá? Ele quer dormir na sua casa, pode dormir na sua cama. Aquele primo, aquela tia, aquele tio, sabe? Que você está indo para o culto, ele aparece bem na hora. Você está, como diz lá, você está lá quase no love e aparece o cara, e aí? Destrói casamentos. O versículo que nós lemos, Marcos capítulo 3, versículo 25, faz parte de um discurso de Jesus. O texto diz que Jesus, ele é interrogado pelos mestres da lei, e esses mestres da lei dizem assim: Jesus, você expulsa demônio pelo dedo de Beelzebul. É por Beelzebul, o chefe o maioral dos demônios, é que você expulsa demônios. Aí Jesus começa a explicar para eles, dizendo assim: ó, você tem que se ligar, porque tem muita lógica isso que vocês estão falando. Porque se eu fosse o chefe dos demônios e eu estivesse expulsando demônios, eu estaria dividindo a minha própria casa. E ele começa a falar que um reino dividido contra si não pode subsistir, assim também uma casa dividida não pode subsistir. Na linguagem de hoje, na Bíblia, a linguagem de hoje, e por sinal eu vou usá-la hoje, diz o seguinte: se uma família se divide e os seus membros lutam entre si, ela será destruída. Se uma família se divide e os seus membros lutam entre si, ela será dividida. E nessa noite, eu gostaria de falar sobre as causas, as razões dos conflitos. Gostaria de falar sobre as reações ao conflito, ou aos conflitos, e principalmente sobre a resolução dos conflitos que acontecem nas famílias. E todas as pessoas que aqui se encontram estão inseridas numa família. E todas as pessoas que aqui se encontram serão afetadas por essa palavra, porque existem conflitos sim, ainda que as famílias estão andando de forma muito abençoada na presença de Deus, ainda assim vão se deparar com conflitos, com brigas, com levantes de Satanás. Homens de Deus que mantêm um casamento maravilhoso e que estão buscando a Deus, vez ou outra vão se deparar com levantes de Satanás através de suas esposas, ou ao contrário também. E quais são as causas, as razões dos conflitos ou do conflito? A Bíblia é muito direta, a Bíblia é muito reta e direta. Ela diz que há apenas uma razão principal, uma raiz que leva as pessoas a lutarem umas contra as outras, dentro das suas próprias casas ou fora. Tiago, irmão de Jesus, ele diz isso. Em Tiago capítulo 4, ele diz, que vai aparecer aqui na tela: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Vem dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até matar para consegui-las. De onde vêm as brigas, as lutas entre vocês? Vem dos maus desejos. A causa dos conflitos são os desejos que lutam dentro de nós. Eu quero o que quero, e você precisa querer o que eu quero. E quando alguém coloca o seu desejo, estabelece o seu desejo, há uma briga dentro de casa. Quando o marido fala: é desse jeito que vai funcionar, nós vamos usar o dinheiro assim, esse dinheiro nós vamos usar para isso, e a esposa também fala: não vai usar para isso, vai usar para aquilo. Há uma confusão, há uma briga, e isso gera coisas, às vezes numa discussão a palavra é dita e fere. Quando filhos querem que suas vontades sejam feitas, filhos adolescentes, ele quer o dinheiro para ir comprar não sei o que, e a mãe fala: não vou dar, não posso, e ele briga, ele xinga, ele faz escarcéu, e um conflito acontece. A causa dos conflitos, a Bíblia é muito direta, são os nossos maus desejos. O resto é sintomático, o resto é sintoma, mas a causa é isso.
um mau desejo. Todo mundo aqui tem uma vontade, um desejo de que sua vontade seja feita. É isso que causa os conflitos. Alguém já afirmou que o casamento passa por 3 estágios. Quem está casado há mais tempo? Lua de mel feliz, a festa acabou e vamos entrar no acordo. A maioria dos casos é isso que acontece. Lua de mel feliz, a festa acabou, vamos entrar num acordo. Agora eu gostaria de falar para você como você normalmente reage ao conflito. Depois nós vamos entrar para a resolução nessa noite. Como é que nós reagimos aos conflitos? Quando acontece uma discussão dentro de casa, quem aqui já discutiu? Quem discutiu, não precisa levantar a mão, tá? Para não constranger. Mas eu tenho certeza que tem muitos casais que discutiram vindo para a igreja. E eu confesso que eu acredito que as maiores discussões dos casais é no caminho à igreja. Eu já discuti com a minha esposa no caminho da igreja. Você também já discutiu com a sua esposa no caminho da igreja, dentro do carro, por alguma coisa, ou após um culto maravilhoso, abençoado. Aí você discute por coisa boba, coisa nada a ver. Uma coisa que não tem nada a ver. Saí da palestra lá, top, de casais, foi muito engraçado. Depois eu e minha esposa deu tanta risada. Porque aí começou o negócio do acampamento, e ela, não, porque o acampamento foi no Baruch. Eu falei, não foi nesse ano que foi o Baruch, foi no outro. Não foi, tenho certeza. Eu falei, foi eu que fiz o evento. Não, mas foi. Aí eu falei, você sabe tudo então, você é a deusa. Aí ela pegou, deu risada, daí eu dei risada, falei, olha, eu fiz tudo que o cara falou. Ainda bem que a gente terminou dando risada, mas tem casais que não terminam dando risada, terminam com ofensas, que ferem. Ofensas que ferem. Coisas que vão ferir o coração. Sabe como nós reagimos ao conflito? Existem algumas formas. A minha maneira, do meu jeito, é assim que vai ser. Eu ganho, é do meu jeito. Mulheres fazem isso, homens fazem isso, filhos fazem isso. Uma outra forma de reagir ao conflito é de nenhuma maneira. Você sabe o que é nenhuma maneira? A falsa paz. Tem maridos que não querem conflito com a esposa. O cara vai jogar bola. Fica aí, pode falar, tá bom, tô indo embora, fala aí. Ele quer falsa paz, não quer treta, não quer briga dentro de casa. E filhos também, ele evita, mãe, tá bom, mãe, então tá bom, tá certo. Ele tá com mágoa da mãe, mas ele não resolve. De maneira nenhuma, isso na verdade não é uma resolução. Uma outra forma de reagir ao conflito é das duas maneiras, ou seja, você negocia, tá bom, você tá certo nisso, eu concordo, mas eu tô certo nisso, tá? Tá bom, então eu concordo. Só que no fundo eles não resolveram nada. Já viu casais assim? Tá bom, você tá certo, tá? Peço perdão, eu também peço perdão, mas não resolveu nada. É só fachada. E existe uma outra forma, que é das duas maneiras. Ou melhor, da nossa maneira. Da nossa maneira, sabe como é? Casais que vão conversar, filhos, pais, falam, peraí, vamos resolver isso. Vamos tratar o nosso casamento do jeito certo. Vamos tratar isso, vamos deixar Deus agir. Filho, vem aqui, eu quero conversar com você. O que está acontecendo? Fala para mim, eu estou agindo de forma errada? Vamos resolver isso, vamos buscar ajuda na Bíblia, vamos ver o que Deus fala. Eu queria falar agora nessa noite, principalmente sobre a resolução do conflito. Eu gostaria que olhássemos para a Bíblia nesse momento. Nós vamos ver o que a Bíblia diz. Eu quero falar sobre alguns passos para resolver conflitos. Você precisa resolver conflitos na sua família. Eu acredito que a primeira coisa, o primeiro passo para resolver conflitos na família, de verdade, Deus quer que você saia daqui desse culto, não com uma ideia, que legal, passos para resolver conflitos, mas Deus quer que você saia daqui resolvendo conflitos. Deus trouxe você aqui para resolver teu casamento, está quase divorciando, vai resolver se você abrir o coração. Ele pode mudar o seu casamento hoje. Amém ou não? Amém. Ele quer resolver problemas que há entre pais e filhos. Há pais que não conversam com os filhos, filhos que não conversam com os pais, que não se dão com os pais. Deus quer resolver esses problemas hoje. Eu creio que a primeira coisa a se fazer para resolver conflitos é isso: torne-se um cristão. Torne-se um cristão. Isso é o início de toda a resolução de conflitos na família. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite o seguinte: se você não fez, faça hoje.
Entregue a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. Ele está aqui hoje. E Ele tem um encontro com você hoje. Entregue a sua vida a Ele. O Evangelho não é nada mais, nada menos do que isso, essa sentença. Entregue a vida a Jesus. Você não pode ter paz com os outros, você não pode ter paz com a sua esposa, você não pode ter paz com os seus pais, você não pode ter paz com os seus irmãos, você não pode ter paz com a sua esposa, enquanto você estiver em guerra com Deus. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, que aqueles que não entregaram a vida a Jesus estão em guerra com Deus. Estão em guerra com Deus. Isso é algo chocante, é algo forte, é algo direto, mas é algo verdadeiro. Aqueles que não entregaram suas vidas ao senhorio de Jesus estão em guerra com Deus, e uma pessoa que está em guerra com Deus não conseguirá manter paz com os homens. Enquanto você não entregar a vida a Jesus, o seu casamento vai andar desse jeito. Enquanto você não entregar a vida a Jesus, você não vai conseguir se relacionar com seus irmãos e com seus pais. Enquanto você não entregar a vida a Jesus, você não vai conseguir amar sua esposa e deixar de traí-la, e deixar de maltratá-la. Não vai, não vai e não vai. Entregue a sua vida a Jesus, para que você tenha paz com Deus. Muita gente chegou aqui hoje precisando de paz na alma. Paz na alma. Sabe por que as pessoas brigam? Tem uma frase, eu vou falar algo aqui que me veio na cabeça. Um cantor que tirou a própria vida. Mas ele disse algo, ele mesmo não viveu o que ele cantou. O Chorão de Charlie Brown Jr. O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. É uma verdade, mas ele não viveu. Ele não estava em paz com Deus, não estava em paz consigo mesmo, tirou a própria vida. O homem, quando está em paz com Deus, não quer guerra com ninguém, ele não quer treta. Ele, a esposa briga, ele vamos resolver, ele não quer confusão, ele foge de briga, ele resolve os conflitos porque está em paz com Deus. Você precisa nessa noite resolver a sua situação com Deus, porque se você não resolveu a sua situação verticalmente, isso vai refletir horizontalmente. Se você não está em comunhão com Deus, não tem como você estar em paz com seus familiares, com as pessoas de dentro da tua casa. Olha o que diz a Bíblia em Efésios 2, versículo 16. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu o ódio. Havia um muro de inimizade. O apóstolo Paulo diz que havia um muro de inimizade. E há ainda um muro de inimizade entre muitas pessoas nessa noite em Deus. Mas Cristo Jesus, através da cruz dele, através do sangue dele, através da sua morte expiatória, ele destruiu um muro de inimizade entre os homens e Deus. E nessa noite você pode ter um relacionamento com Deus, entregando a sua vida a Jesus, se rendendo a Ele e dizendo: eu cheguei no meu limite, não aguento mais, eu me entrego a Jesus, eu me entrego ao Senhor. A segunda razão, ou melhor, segundo passo para você resolver conflitos: converse com Deus sobre o conflito. Antes de você conversar com o seu filho, antes de você conversar com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu irmão, com o seu sogro, com a sua sogra, seja lá quem for, converse em primeiro lugar com Deus. Se você está triste, atribulado, magoado, ferido, não converse com a pessoa antes de conversar com Deus. Converse com Deus, fale com Deus, ore sobre essa situação, coloque essa situação, admita diante de Deus que há um problema, que o seu casamento não anda bem das pernas, admita diante de Deus que você não se relaciona bem com seus filhos, é um relacionamento duro, é um relacionamento totalmente militar, onde você manda e seu filho tem que cumprir, mas não há amizade, não há relacionamento verdadeiro. Não há coração interligado com coração. Há desencontro, não há encontro. Converse com Deus, fala para Ele: Deus, está acontecendo isso no meu casamento. Deus, está acontecendo isso com meu filho, com a minha filhinha. Deus, está acontecendo isso com o meu irmão, sangue do meu sangue. Deus, por favor, me ajude. Converse com Deus.
Olha o que Tiago diz, capítulo 4, irmão de Jesus, versículo 2. Vocês cobiçam, mas como não podem conseguir o que querem, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Sabe por que não há muitas resoluções de conflitos? Ou melhor, não há nenhuma resolução de conflito. Porque você briga, luta, você quer mudar sua esposa, você briga com ela, você está errada, você quer bater na cara dela, você vai assumir que você está errada, você pega ela pelo pescoço, falta fazer isso. E você quer que ela assuma que ela está errada, você briga com seu filho, moleque adolescente, maconheiro, tem pai cristão falando isso. Eu já vi pai não crente falar isso. Meu pai falava, todos nós, os 4. 2 virou pastor e 2 está liderando. Amém? Porque Deus não leva em conta a boca do não crente, do ímpio. Mas a boca do crente Deus leva. Olha aqui para mim, pai e mãe. A boca sua, você é um cristão, Deus leva em conta as suas palavras. Cuidado ao amaldiçoar seu filho. Cuidado ao dizer maconheiro. Cuidado ao dizer sua mocinha da vida. Cuidado. Deus vai cobrar cada palavra dita. Mas sabe por que nós não resolvemos conflitos? Porque nós brigamos e lutamos. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Vocês não pedem a Deus. Nós não pedimos a Deus. Não falamos, Deus resolve isso, cuida da minha filha, cuida do meu filho, cuida do meu marido, toma meu casamento. Antes de falar com ele, eu vou orar e vou pedir para o Senhor tomar essa situação. Fale com Deus. A solução para as suas necessidades não é encontrada em brigas e lutas, mas em pedir a Deus. Amém? Amém. Peça a Deus. Saiba que ninguém vai satisfazer as suas necessidades. Eu ouço muitos jovens vindo me procurar e falam: olha, quando eu encontrar a mina de fé, eu vou mudar, estarei plenamente completo. Não vai, ninguém vai deixar você plenamente satisfeito, só Deus. Então você tem que pedir para Deus, resolva, converse com Deus. Terceiro passo é esse: analise o problema. Para resolver problemas ou conflitos, você precisa analisar o conflito, analisar o problema, fazer uma análise. Você pergunte a si mesmo: quanto desse problema tem a ver comigo, com a minha culpa? Esse casamento que não está indo bem. Faça essa pergunta, marido, esposa: qual é a minha parcela de culpa nisso? Seus filhos também, faça essa pergunta: qual é a minha parcela de culpa no problema que eu tenho com os meus pais? Ou no problema que você tem com seus irmãos? Porque tem muitos irmãos e Deus quer quebrar isso, Ele vai quebrar no nome de Jesus, barreiras entre irmãos. Eu conheço um amigo, nem é cristão, um amigo meu, são 2 irmãos, a gente cresceu tudo junto e os 2 caras não se falam. Tem quase 30 anos e eles não se conversam, eles não se odeiam. E aquilo me entristece ver aquilo. Eu falei: meu, os caras cresceram juntos, são irmãos de sangue. Mas infelizmente tem cristãos assim. Irmãos que odeiam irmãos, tem inveja do irmão, fala mal do outro irmão. Deus quer quebrar isso, resolver esse negócio. E eu estou dizendo isso porque 3 irmãos, sou mais novo, era adolescente, brincava demais. Mas sempre nós nos perdoávamos. Graças a Deus, a maior alegria que eu tenho hoje é poder todo mundo ir na casa da minha mãe todo domingo, a gente conversa, dá risada, os 4 irmãos. Talvez você não tenha isso na sua família, Deus quer dar isso para você, Ele quer resolver os conflitos. Pergunte a si mesmo: qual é a minha culpa nessa história? Qual é o meu problema? Sou eu a causa? Existe algum ponto cego na minha vida que eu não estou conseguindo ver e que tem a ver com esses problemas causados? Olha o que Jesus diz no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, versículos de 3 a 5, ele diz: por que é que você olha o cisco que está no olho do seu irmão e não vê o pedaço de madeira que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro o pedaço de madeira que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Faça uma análise. Às vezes você está achando que é a sua esposa, o problema é você. Está achando que é o esposo, você é o problema. Achando que é o filho, e você é o problema. Está achando que é os pais, quando você é o problema. Achando que é o seu irmão, quando você é o problema. Analise o problema, faça isso de verdade. Você quer cura, faça isso. 4º passo para resolver conflitos: marque uma conferência de paz.
que é uma conferência de paz? Uma conferência de paz é quando dois estadistas, chefes de Estado, se reúnem, se assentam frente a frente para resolver alguma pendência política, para que não haja guerra, ou para cessar um conflito, ou para que um conflito que está em iminência de acontecer não aconteça. Eles se assentam, resolvem, fazem uma conferência de paz. Você precisa fazer a mesma coisa na tua família, no teu casamento, com os teus filhos, com os teus pais, com os teus irmãos. Marque uma conferência de paz. Sente frente a frente com sua esposa, com seu esposo e converse sobre qual é o problema. É falta de sexo? Conversa. Tem vergonha de conversar sobre isso? Aí se você tem vergonha de conversar sobre a falta de sexo, você vai ver pornografia. Aí você vai ter mais vergonha de falar que está viciado em pornografia. Aí se você tem vergonha de falar que o problema é a falta de sexo, você vai ter mais problema ainda, vai ter mais vergonha ainda, quando você começar a cobiçar todo mundo que passa pela sua frente. Conversa, fala, o problema é esse, vamos tentar resolver esse negócio. O problema é dinheiro, vamos conversar. O que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro? Vamos conversar e acertar esse problema. Converse com seus filhos, pais. Tem pais também, eu vou dizer, depois eu vou dar uma cajadada nos filhos. Tem pais também que não tem sabedoria com os filhos, adolescentes. Eu sou pastor dos adolescentes, aí você fala assim, você não é pai. Óbvio, com certeza. Mas eu vejo que tem muitos pais que, coitados dos meninos, louve a Deus que eles estão lá no sábado, indo à igreja, louve a Deus que eles estão assentados aqui, eles poderiam estar em qualquer outro lugar. Isso é um milagre, né? O menino está aqui no culto. Mas tem pais que são extremamente duros. O menino põe uma camisa preta de rock e o demônio está dentro dele. Pai, lógico que nem tudo que é liberal hoje você vai deixar. Mas tem coisas que é da sua época, tem coisas que não são da época do seu filho. Você tem que ter um pouquinho de, sabe, resolver o conflito. Falar, filho, vamos conversar, vamos acertar, vamos ver o que está acontecendo. Marque uma conferência de paz. Há pessoas que dizem assim, nós vamos ver como é que fica. Como diz o Tiririca, né? Pior que tá, não fica. Deus que fala assim, pior que tá, não fica, viu? Tá do jeito que tá essa família, não vai piorar. Não deixe passar. Sabe qual é o problema dos conflitos? É que os casais não fazem uma DR, discutem relação. Pode ter mulher também que quer discutir 3 horas da manhã do nada, acordar e falar como é que tá o casamento, aí você não vai. Mas você tem que resolver, se tem um conflito, você tem que chamar e conversar. Marcar uma conferência de paz, falar, vamos conversar. Marcar uma conferência de paz com o teu filho que está rebelde, está com um comportamento estranho. Marque uma conferência de paz. Filhos, você está com mágoa do seu pai? Procure teu pai, marque. Fala, pai, eu preciso conversar com o Senhor. Mãe, eu preciso conversar com a senhora. Marque com o teu irmão, de verdade, marque isso. Esse negócio que o tempo vai curar é mentira, tá? O tempo vai curar, o tempo não cura, o tempo deixa pior. Não, o tempo cura nada, piora. A mágoa aumenta, a dor aumenta, tudo aumenta. Eu queria falar rapidinho para você. A Bíblia diz o seguinte, sobre conflitos, nós precisamos resolver os conflitos. Olha o que diz Jesus em Mateus capítulo 5. Portanto, se você for ao altar para dar a sua oferta a Deus e se lembrar ali que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta sobre o altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e dê a sua oferta a Deus. Sabe o que significa isso? Não é só o dízimo de oferta, louvor. Você está vindo adorar a Deus com problemas de relacionamento. Você sabe que o seu irmão tem algo contra você, mate ele. Como é que você pode liderar a célula com ódio da tua esposa? Como é que você pode liderar a célula humilhando o teu filho? Como é que você pode ser um cristão verdadeiro se tem conflitos dentro da tua casa? Coisas que dão mágoas guardadas, ódios. Você precisa fazer o que Jesus falou. Você for ao altar para dar sua oferta, vai à igreja, no seu quarto, vai adorar a Deus. Lembrou que tem algum problema? Deixe aquilo e vá logo resolver essas pendências. E aí você vai estar em paz com o seu irmão. Depois volte, apresente a sua oferta. Em outras palavras, Deus não está aceitando. Quando eu digo oferta, eu estou falando de vida, de oração, de adoração. Deus não está aceitando muitas músicas que cantamos. Deus não está aceitando muitas orações que fazemos porque existem bloqueios. São os conflitos não resolvidos. Algumas sugestões bem práticas para você marcar essa conferência de paz. Escolha o momento certo, tá? Momento certo. Seu irmão, tem problema com o irmão, ele perdeu o emprego ontem, não vai marcar uma conferência de paz com ele que vai virar um inferno.
cara já vai estar injuriado. A tua esposa está TPM. Agora eu sei o que é esse negócio agora. Não marque conferência de paz. Vai ser uma conferência da guerra espacial. Não faça isso. Deixa ela passar. Deixa ela sair. Aí você marca a conferência de paz. Não vai querer. Seu filho, torcedor do Corinthians, moleque viciado do Corinthians. Você está com uma treta com ele, você é pai, o Corinthians perdeu, não vai marcar conferência de paz com o moleque não vai te ouvir, vai ficar com raiva. É sério, estou brincando, é sério. Escolha o momento certo. Segunda dica, escolha o lugar certo. Não vá discutir na cama, casal. Vamos discutir aqui a conferência de paz, daí você vai brigar ali na cama, terrível. Vai dormir depois como? Dormir no sofá, na casa do cachorro, não dá. Marque um lugar neutro. Um lugar onde não tenha filhos conversando, onde não tenha papagaio falando, onde não tenha cachorro latindo, um lugar onde você não vai ter interrupções com o telefone, um lugar onde vocês vão poder conversar tranquilamente, vão poder chorar, vão poder abrir o coração, onde ninguém vai bater na porta, nem tem que ser um lugar muito rato, sei lá. Marque um lugar certo, onde não haverá interrupções, marque mesmo. Terceira sugestão que eu dou para você: ore antes de encontrar-se com seu cônjuge, com seu filho, com seu irmão, ou com seu parente. Ore. Quinto passo para resolver conflitos é este: estabeleça as regras do jogo antes da briga. Estabeleça as regras do jogo antes da briga. Em meio a conflitos, discussões, nunca dê golpe baixo. Tem maridos que dão golpe baixo. Tem esposas que dão golpe baixo. Filhos e pais que dão golpe baixo. Não faça isso. Não faça isso. E nós damos golpe baixo comparando. Ah, você é igual sua mãe mesmo. Ah, você não é igual a fulano de tal. Ah, porque se fosse a minha ex-namorada, meu ex-namorado não faria isso. Golpe baixo. Nós damos golpe baixo quando nós condenamos e dizemos assim, ó: você sempre faz isso, você nunca fez isso, você tem que, você deve fazer isso. Nós condenamos. Você é assim, você é Gabriela, nasceu assim, cresceu assim, vai ser sempre assim, vai morrer assim. Nós damos golpe baixo, fazendo ameaças. Ó, se você continuar assim, você vai ver, eu vou pegar minhas coisas para casa da minha mãe. Quer continuar assim? Você vai ver, vou uma outra, mais bonita que você. Tem maridos que fazem isso. Não é bonito, não é verdade. Mulheres que humilham os maridos. Mas fião, achando o quê? Não quer quem queira. Nós damos golpe baixo. Nós damos golpe baixo, sabe fazendo o quê? Usando argumentos espantalhos. O problema é a pia. A discussão é pela pia. Aí o cara já vai e já joga o negócio lá do dinheiro que ela gastou no cartão de crédito. O que tem a ver a pia com o cartão de crédito? Golpe baixo? Não tem nada a ver. Ou o negócio é, sei lá qual é o problema do marido. Chegou tarde em casa, daí ela já fala: é porque aquela mulher, aquela piriguete que deu em cima. O que tem a ver? O cara chega tarde com a piriguete que deu em cima dele. Golpe baixo. A Bíblia diz em Provérbios 11:29 que quem causa problemas na sua família herdará somente vento. Tem mulher que é rixosa. A Bíblia fala da mulher rixosa que é pior que uma goteira, que é Sabe o que tem homem não crente, tá? Não crente. Espero que não seja crente. Tem homem não crente que vive no bar. Alguns, não todos, tá? Porque às vezes o cara não vê da mulher. Sabe por que tem homem que só vive na metalúrgica? Hoje não, porque a crise está feia, o cara está lá porque precisa. Mas sabe porque na época que estava bom, tinha homem que só... Eu já trabalhei, já fui peão de fábrica. Tinha homem lá casado, 20 anos. Ele falava: nossa, minha mulher é terrível, pai, que mulher, se arruma, briga. E o cara ficava lá, hora extra atrás de hora extra. Você para com isso. Porque o cara não aguentava a mulher. A mulher só arrumava briga dentro de casa. Tem pai que inferniza a vida dos filhos também, não? Coitado do moleque. Tem filho também que inferniza a vida dos pais. Coitado dos pais.
Quem causa problemas na sua família herdará somente bem, que não vai herdar nada, você não vai ganhar nada com isso. Sexto passo: mude o seu foco. Mude o seu foco. Mude a atenção de si mesmo para a outra pessoa. Mude do egoísmo para o altruísmo. Olha o que diz Paulo na sua carta aos Filipenses: que cada um procure os interesses dos outros e não somente os seus próprios interesses. Tenham entre vocês o mesmo modo de agir que Cristo Jesus tinha. Cristo Jesus pensava só no outro em primeiro lugar, depois ele ia pensar talvez nele. Que cada um procure. Sabe que essa palavra procure no grego, foi escrito o Novo Testamento em grego, a palavra procure é muito interessante porque o significado dela, a transliteração é skopos. Skopos vem de microscópio, de telescópio, que tem a ver com a ideia que Paulo estava querendo dizer. É o seguinte: foque no problema, foque não em você, mas no outro, na necessidade do outro. Quando ele diz que cada um procure, ele está falando que cada um foque no problema do outro, na necessidade do outro, e não em si mesmo. Sabe que eu tenho feito uma leitura de um livro de um autor não cristão, e esse livro é um sociólogo, e ele diz algo assim, falando sobre tudo na vida, certo para nós, que ele chama uma atitude que tem a ver com essa atitude de a perspectiva, ou melhor, ele chama de o hiato da perspectiva. Nós olhamos para o problema do outro e achamos que o outro está exagerando. Ah, essa mulher está brava porque eu falei isso no cabelo dela. Mas é porque você não está no lugar dela, não foi o seu cabelo que foi mal falado. Nós precisamos fazer isso, nos colocar no lugar do outro, mudar o foco. Sabe quando sua esposa brigar com você e falar bravo? Não responda bravo também. Ah, me faça isso, não fala bravo, fala tudo bem, minha querida, mas não precisa falar assim comigo. Vai quebrar ele. Vai quebrar ele. A palavra branda, sabe o que ela faz? Ela desvia o furor. A raiva, sabe o que a pessoa vê? Aí você fala, tudo bem, a pessoa quebra ela. Mude o foco. Penúltimo lugar: busque ajuda. Busque ajuda espiritual. Quando você está com um problema financeiro, se você tem algum empreendimento, você vai atrás de um contabilista. Me ajuda aí, cara, me dá os toques, preciso de ajuda. Preciso de um coach. Quando você está com problemas de saúde, você vai no médico. Alguém que está com câncer, ele não diz assim, a não ser se ele for muito doido, ou muito suicida. Ele vai falar assim, não, eu vou ficar com o meu câncer aqui, eu vou cuidar de mim mesmo. Não, ele vai buscar ajuda, desesperadamente atrás de ajuda. Mas quando nós temos problemas no casamento, com os filhos, muita gente não busca ajuda. Muita gente não busca ajuda. Tem casamento, o pastor Ricardo fica sabendo, a gente fica sabendo de casamento que acabou, e você fala, como assim? Estava top. Porque ninguém buscou ajuda. Não pediu ajuda, não falou com o discipulado. Ah, eu tenho discipulado, por isso que o meu casamento. Não precisa ter discipulado. Procure, olha quantas pessoas tem crente, a maioria, eu creio eu. Pode procurar qualquer um, pega no braço, falar com você, precisa contar um negócio. As pessoas não buscam ajuda, você precisa buscar ajuda. Olha aqui, em nome de Jesus, busque ajuda. Você está com um problema com seu filho, está fumando maconha, o moleque está doido, procura ajuda. Eu me coloco à disposição. Seu filho adolescente está dando problema, procure ajuda. Fique com vergonha, não, vou contar aqui, vão pensar de mim. Para de ser orgulhoso e orgulhosa aí. Busque ajuda, para que ele não se perca. Tem maridos que estão... O casamento está um lixo. Talvez chegou assim, seu casamento está em ruína. Mas você não busca ajuda. O seu namoro já era quase. Você não busca ajuda. Você precisa fazer isso hoje, no nome de Jesus. Eu já estou buscando ajuda com Deus. Não é com Deus, mas é com o próximo. Tiago 5,16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Quer cura? Confesse para o outro.
quer perdão? Confesse para Deus. Já 1 João capítulo 1, versículo 9. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele perdoa, purifica. Mas você quer ser curado? Confesse para alguém, confesse os pecados uns aos outros. Você precisa fazer isso hoje, o mais rápido possível. Buscar pedir para o seu líder de célula te ajudar. Pedir para a sua líder de célula te ajudar. Pedir talvez para ser mais próximo, talvez for um caso muito terrível, falar para o seu supervisor. E se for algo mais terrível ainda, ele vai procurar os pastores, vai falar com os pastores. Mas procure não atravessar. Procure não atravessar a hierarquia que é estabelecida nessa igreja. Antes de falar com o teu líder, não vai falar com o pastor, fale com o teu líder primeiro. Líder, se você puder resolver, resolva. Se você não puder, não queira bancar o super-homem. Leve para o seu supervisor. Supervisor, mesma coisa. Se não conseguir, leve para os pastores. Mas busque ajuda. Busque ajuda pelo seu casamento. Busque ajuda pelo seu filho. Não importa o que está acontecendo, por mais vergonhoso que seja, não importa, busque ajuda. A Bíblia diz em Provérbios 15, 12 que o homem vaidoso não gosta de quem o corrige, ele nunca pede conselhos aos sábios. Sabe por que muita gente não pede conselho? Porque não quer ouvir do pastor, do líder, do supervisor o seguinte: olha, você está errado nisso que você está fazendo. Sabe por que tem casais que estão brigando e não buscam conselho? Porque o cara é orgulhoso, ele não quer ouvir que ele está errado. Ele acha que ele está certo, ele não quer ouvir que ele está errado. Em último lugar, nessa noite, para resolver conflitos, não desista. Não desista. Não abandone o seu casamento. Não abandone o relacionamento com seus filhos, com seus parentes, no meio de uma discussão. Talvez aconteceu uma discussão, filho do teu coração, há muito tempo atrás. Seu pai falou alguma coisa para você, você é adulto, casado, já tem filho, até neto. Seu pai morreu, o parente morreu. O que você vai fazer para resolver o conflito? Busque a Deus hoje. Diga: Pai, eu perdoo essa pessoa, mesmo ela estando morta. E você vai receber perdão. Não desista do seu casamento. Olha aqui. Sabe por que casamento chega ao fim? Por causa de conflitos. A esposa que rejeitou, o marido que negligenciou, uma palavra dura que foi dita. Aquilo vai ferindo, aquilo vai virando um câncer. Sabe por que tem filhos rebeldes? Porque talvez os pais falaram coisas que o feriram na infância, na adolescência. Sabe por quê? Olha aqui, adolescente jovem. Muitas vezes você fere seus pais também. Você fala: vai véia, você não sabe nada. Véia que te carregou 9 meses na barriga. Vai velho, você tem vergonha dos seus pais. Tem vergonha de entrar na igreja dos seus pais porque eles são humildes e simples. Para com isso, se arrependa. Você xinga, fala um monte de besteira para seus pais. Se arrependa. Hoje é um dia de arrependimento nessa casa. Não desista da sua família, não desista dos seus irmãos de sangue, perdoa. Não desista dos seus pais, não desista dos seus filhos. Seu filho está perdido na droga, não desista dele. Não desista da sua esposa. A Bíblia diz lá em Malaquias, para você não rejeitar a mulher da tua mocidade. Não desista do teu esposo. Lembre da lua de mel. Talvez faz tanto tempo, não há mais paixão, mas você amava aquele homem, esse homem aí. Aquele homem, talvez ele nem esteja aqui. Deus quer curar. Feche seus olhos nessa noite. Quero orar por você. Quero fazer um convite aqui nessa noite, em nome de Jesus.